onde eu irei? Se só tu tens palavras de vida eterna. Amém. Tu sondas meu coração e os teus olhos estão sobre toda a terra. Levaste o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Aleluia. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, tu és, só tu és maravilhoso, Senhor. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Aleluia. Só Ele é maravilhoso, só Ele é bondoso, só Ele é poderoso. Glorificado, exaltado seja o nosso Deus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Minha gratidão a Rosângela, tá nos conduzindo por mensagens cantadas tão abençoadas. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que estão ligados conosco e aqueles que estão no YouTube, não esquecer de dar o seu ok e para que a gente possa também ter as condições, quando há bastante curtida, nós teremos pontos para também a questão das transmissões. Então, você, por favor, faça isso. Mas, queridos, nós temos falado sobre o Espírito Santo. Nós falamos sobre a personalidade do Espírito Santo. Foi o primeiro estudo. Trouxemos a vocês que o Espírito Santo não é um fogo, não é um vento, uma força. O Espírito Santo é uma pessoa e a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Uma pessoa que tem raciocínio, uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que tem qualidades, tem os atributos comunicáveis e incomunicáveis, que porque ele é Deus. Então, o Espírito Santo deve ser considerado uma pessoa que está em nós, que habita em nós. Depois eu falei sobre a questão muito importante, que é o batismo com o Espírito Santo. Há uma confusão muito grande, questão de terminologia, mas o batismo com o Espírito Santo é obra de Jesus Cristo. O Espírito Santo só pode vir sobre a igreja depois que ele foi glorificado. E João Batista disse muito claro que Jesus Cristo é o batizador, aquele que batiza com o Espírito Santo. Uma vez que nascemos de novo, recebemos a bênção do batismo com o Espírito Santo. Jesus é o batizador. Mas, queridos, há outra situação também muito duvidosa e confusa com respeito à plenitude do Espírito Santo. Então, não é a mesma coisa, a plenitude é uma coisa e o batismo é outra coisa. Creio que há muitas confusões relacionadas a esta obra do Espírito Santo. E eu gostaria que você prestasse muita atenção àquilo que a gente vai estar estudando nesta noite, que é exatamente um complemento de tudo aquilo que a gente vem falando
tanto no primeiro estudo, no segundo, e agora esse terceiro estudo, falando sobre a obra do Espírito, que é o batismo com o Espírito Santo. Abra sua Bíblia lá em Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 7. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 7. E a gente vai ler a partir do versículo 37 até o versículo 39. Jesus está falando sobre batismo e está falando sobre enchimento do Espírito. E a gente vai ler aqui o que diz esse texto. Preste bem atenção, fique com a Bíblia aberta, a gente vai estudar esse assunto para dirimir as dúvidas, conforme a palavra nos ensina. Versículo 37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, ou rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, queridos, é muito importante que a gente preste bastante atenção a estas verdades, porque Jesus fala e chama: quem tem sede, vem a mim e beba. Então, esse beber é exatamente onde acontece o novo nascimento, e Jesus batiza com o Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo está dentro de nós, ele vai abundantemente fluir como rios de águas vivas que jorram para a eternidade. Então, nós vamos aprender este assunto. Interessante que Billy Graham, o grande evangelista, que viveu exatamente no século XX, atuante de maneira muito efetiva na obra evangelística, ele diz o seguinte, para que ele expressar essa questão da vida cheia do Espírito Santo, ele conta uma história para exemplificar isso. Ele diz assim: em nossa casa temos um reservatório que recebe água de 2 fontes das montanhas através da casa. As pessoas que moravam ali antes de nós diziam que a quantidade de água destas 2 fontes nunca varia. Sempre é a mesma, em tempos de seca ou de chuva. Nós usamos a água que precisamos, mas pela água corrente das fontes, e o reservatório está sempre transbordando. Literalmente, disse Billy Graham, isto é que quer dizer ser cheio do Espírito. Todos os cristãos devem ser cheios do Espírito. Qualquer coisa menos que isto é só parte do plano de Deus para a nossa vida, não é completo. Aquilo que o Senhor veio trazer de forma plena, completa. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muitos estão na expectativa que essa vida abundante só aconteça na eternidade, quando ele partir daqui para a eternidade. E estão vivendo uma vida religiosa ao invés de uma vida piedosa, profunda, de relacionamento profundo com Deus, e uma vida de dependência plena do Espírito Santo. Nesse texto, como nós acabamos de falar, Jesus Cristo está exatamente na festa dos tabernáculos, a festa que comemorava a colheita, que também se intercedia a respeito das chuvas, para que as chuvas caíssem. E naquele período da festa, os 7 dias, eram sacrificados muitos animais e se lavava exatamente todo ao redor do altar, que o sangue corria e muita água era derramada. O sumo sacerdote ia à frente com jarro de ouro e colocava
lavando exatamente todo aquele ambiente juntamente com os outros sacerdotes. E a água corria pela cidade e havia, na verdade, uma expectativa do povo de Israel concernente às chuvas, à abundância e outros até também da visitação de Deus nos seus corações para uma vida abençoada espiritualmente. E Jesus, vendo isso, desse fato que acontecia exatamente no último dia da festa, ele trouxe esta expressão, ele chamou esta realidade histórica para si. E o texto nos diz que ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Mas ele estava falando da sede espiritual e referido ao novo nascimento, a bênção que todos aqueles que creem em Jesus Cristo recebem quando nascem de novo, são batizados com o Espírito Santo. Mas ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, a abundância que o Senhor vem nos trazer é exatamente esta realidade da presença do Espírito Santo em nós. Então, Billy Graham tem razão quando diz: todos nós devemos ser plenos do Espírito Santo. O rio está sendo derramado para dentro de nós, ou deve fluir através do nosso interior, porque nós somos habitação do Espírito Santo. Quanto mais nos entregamos ao Senhor, mais somos cheios deste Espírito. Mas, queridos, o que a Bíblia quer dizer quando fala da plenitude do Espírito Santo? Nós vamos definir termos. É claro que ser cheio do Espírito é ser controlado ou dominado pela presença do Espírito Santo. Então, há uma dificuldade muito grande. A gente, às vezes, nasce de novo, tem a bênção do novo nascimento, mas os primeiros dias, muito gostoso, sede de Deus, sede de leitura da palavra, sede de falar de Jesus, e isso se arrefece dentro de nós e se extingue completamente. E muita gente não tem a vida abundante que o Senhor tem prometido. Teve uma experiência real com o Senhor Jesus Cristo, mas lhe falta a abundância de vida. E a abundância de vida só acontece quando somos controlados, dirigidos, dominados pelo Espírito Santo, pela sua presença. Então, é ser tomado plenamente pelo poder do Espírito Santo. Não é nada extravagante, como muita gente diz por aí. Essa bênção de ser cheio do Espírito Santo é exatamente para louvar ao Senhor, para exaltar o nome do Senhor, para prestar ações de graças, para divulgar a verdade do Evangelho com ousadia e com poder. O Espírito Santo é algo que todos nós devemos considerar na nossa vida. Por isso, Paulo, em Efésios 5,18, ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele está contrastando duas coisas aqui neste versículo. Primeiro, alguém cheio de álcool é controlado ou dominado pelo álcool. A presença e o poder do álcool sobrejugaram suas capacidades e atitudes normais. Eles não andam de forma normal. Eles estão sendo dominados. E muitas vezes faz besteira, diz besteiras. Um indivíduo dominado pelo álcool. É interessante que nós dizemos, às vezes, que alguém está sobre a influência e o controle do álcool. A gente reconhece quem está assim. Em segundo lugar, isso, de certa forma, traduz o que é ser cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo está sobre a influência do Espírito. Ao invés de fazer coisas baseadas somente na sua força ou habilidade,
Faz porque o Espírito lhe dá poder e dá também as condições, sabedorias e habilidades para fazer. Ao invés de fazer somente o que quer fazer, faz agora tudo aquilo que é vontade de Deus, porque está sendo guiado pelo Espírito Santo, orientado pelo Espírito Santo. Então, essa verdade deve encher o nosso coração. Infelizmente, amados, milhões de filhos de Deus não se alegram e nem ainda usufruiu da riqueza espiritual ilimitada que Deus tem para cada um de nós. E essa riqueza está à disposição para que, ainda que não estejamos cheios do Espírito, a gente possa buscar esta bênção. A plenitude do Espírito é uma consequência do batismo com o Espírito Santo. Só é cheio do Espírito quem é batizado com o Espírito. Quem se torna nova criatura. Quem nasceu de novo. Só aqueles que são habitação do Espírito podem ser cheios do Espírito Santo. Só é cheio do Espírito Santo exatamente quem experimentou a bênção de crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas muitos indivíduos podem ter sido batizados com o Espírito e o vigor acabou. Por isso a gente cantou o hino 132. A gente trouxe esse hino para que você pudesse ouvir. E ele fala dessa verdade de uma forma muito clara. O poeta, neste hino, disse assim: quantos que corriam bem e de longe agora vão, outros seguem, mas também, sem fervor, vivendo estão. Amados, estamos vivendo um tempo de desânimo. Muito crente não querendo ir à igreja. Muita gente abandonou a Bíblia, muita gente não quer orar, muita gente não está nem aí em relação a propagar e falar a verdade do Evangelho. Há um desânimo completo. As pessoas preferem estar em casa, vão para todo canto, só vai para o mercado, o supermercado, vai para a academia, vai para fazer as suas corridas, para praticar seus pedais, se ajunta com as pessoas nas festas, vai junto, mas quando se fala na igreja, não, eu não vou para a igreja porque eu posso me contaminar. Querido, isso é uma mentira grandiosa. Eu sei que é o grupo de risco, e o grupo de risco está se resguardando, tá certo, mas você que sai para todo canto e fica dizendo uma desculpa que não tem fundamento a sua desculpa. E você está dizendo isso para Deus, não é para mim, nem para ninguém na igreja, não. Eu não posso ir porque eu tenho medo. Você não tem medo de nada, você vai na rua, faz e acontece. É a frigidez espiritual, a frieza espiritual. É aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O arrefecimento do amor tem sido algo real nos nossos dias. Nós temos experimentado isso porque temos abandonado aquela recomendação do Senhor e diz: permanecer em Jerusalém até que lá do alto seja revestidos de poder. Não é vestidos de poder, é revestidos. É plenitude que Jesus está falando. Para que a gente vença Satanás, vença o mundo, vença a nossa carne, nós precisamos de plenitude. Vida cheia do Espírito Santo. Interessante, quando Paulo estava, o seu filho na fé, Timóteo, estava arrefecendo da fé, Paulo disse para ele uma palavra interessante, que ele devia reavivar o dom que havia nele. Reavives o dom que há em ti. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação.
Então, queridos, reveja os seus conceitos a respeito do Covid-19 que tem lhe deixado em casa. E você sai para todo canto, não vai para o templo, não participa, não está ligado conosco. E isso você vai prestar conta a Deus, né? A mim não. Então, cuidado. Então, reavive o dom que é em você. Vá buscar a presença do Senhor para ser cheio do Espírito Santo. Nos textos narrados pelo médico amado, o médico amado é Lucas. Ele narrou, está escrito primeiramente para o exercício do diaconato, é necessário ser cheio do Espírito. Atos 6:3 diz assim: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos este negócio. Cheio do Espírito. Estevão, que foi eleito diácono, é um exemplo disso. O versículo em Atos, capítulo 7, versículo 55, diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à sua direita, cheio do Espírito. Outro exemplo era Barnabé. Atos capítulo 11, versículo 24, diz o seguinte: porque Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Atos 11, 24, está falando sobre isso. E quando a gente lê Atos 13, versículo 52, Lucas está dizendo o seguinte, que os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Amados, segundo estes textos, era comum, era ordinário. A vida ordinária é a vida cotidiana. Estes homens de Deus estavam cheios do Espírito Santo de Deus. As suas vidas estavam plenas da presença do Senhor. Eles, por onde andavam, por onde iam, eles estavam sendo guiados inteiramente pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, o Evangelho de Lucas também narra pessoas cheias do Espírito Santo. Antes que, na verdade, o Espírito fosse derramado, algumas pessoas especiais foram dotadas desse enchimento do Espírito Santo. Podemos ver aí sobre João Batista, em Lucas 1,15, o anjo disse: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Também sobre Isabel, quando visitada por Maria, mãe do Salvador, a mãe de Jesus, Lucas 1:41, ela saudou Isabel, a mãe de João Batista. E o texto diz assim: ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Também sobre Zacarias, o pai de João Batista, Lucas 1:67, a palavra diz assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo. Amados, estas pessoas especiais, elas viviam uma vida cheia do Espírito Santo. Eu estou dizendo pessoas especiais porque Deus te escolheu e você é povo de propriedade exclusiva dele. Você é especial. Deus nos chamou, queridos, como igreja, para vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Seu Espírito, seu enchimento do Espírito Santo, nós só vamos dar razão, ou vamos atinar para as coisas desta vida. E muitas vezes, amados, as coisas desta vida têm subpujado seu valor acima das coisas que são do alto, que são de Deus. Porque nós não estamos cheios do Espírito Santo. A nossa vida precisa mudar. Nós precisamos nos colocar aos pés do Senhor
para uma vida cheia do Espírito Santo, porque ela é a capacitação para a gente viver uma vida de vitória. Muita gente derrotado quando diz a palavra, em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Mas muita gente derrotada. Estão esperando a vitória só quando Jesus forem arrebatados daqui. O Senhor quer nos dar a vitória aqui e agora. Mas para isso, nós precisamos ser cheios do Espírito. Viver uma vida cheia do Espírito Santo. O batismo não pode ser repetido, mas a plenitude do Espírito Santo, sim, ela pode ser repetida. Pela seguinte razão, nós temos aí, o Espírito Santo, ele fica entristecido quando nós mantemos uma vida de desobediência ao Senhor. Ferimos o Espírito Santo e ele fica entristecido. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, está no capítulo 4, no versículo 30, ele diz assim, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. O entristecimento do Espírito Santo vem, amados, quando nós estamos mais voltados a praticar o pecado, a desobedecer ao Senhor, a ouvir o que o mundo está falando e a viver o que o mundo está dizendo, do que a orientação bíblica, a orientação da palavra. Não obedecer aquilo que Paulo diz, não vos conformeis com este século. Então, quando nós tomamos a forma deste século, muita gente tomando a forma, dizem ser crentes, dizem ser evangélicos, mas estão tomando a forma deste século. Isto fere o Espírito Santo de Deus, entristece o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo pode ser apagado. 1 Tessalonicenses 5,19, o apóstolo Paulo está falando para os crentes de Tessalônica, não apagueis o Espírito. Quando nós não damos nenhuma, a mínima atenção ao Espírito Santo, ele habita em nós, amados. Ele não é uma força que está em nós, ele é uma pessoa que habita em nós para nos dar a capacidade, as condições para o exercício do ministério, para fazermos aquilo que o Senhor ordenou que façamos, e façamos bem. E para fazer bem, a gente precisa da ousadia, do poder, da plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo é concedido à medida da necessidade. Às vezes você quer ser cheio do Espírito Santo, para quê? Nós temos que ser cheio do Espírito Santo para ser testemunha. Temos que ser cheio do Espírito Santo para vencer o mundo e Satanás, vencer o pecado, para ter uma vida de vitória, ser mais que vencedor. Se veio no seu coração, você está vivendo uma vida assim, mesquinha, pobre, sem amor, desanimado, magoado com tudo, reclamando, você precisa se encher do Espírito Santo. Porque uma das verdades que o Espírito traz sobre nós é a alegria, é a paz. Porque são os frutos do Espírito. Se o Espírito Santo está plenamente agindo na nossa vida, aí o amor, paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio, tudo isso se evidencia, se torna real. A vida fica mais fácil de encarar aqueles que nos atropelam pelo caminho, aqueles que nos rejeitam. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo para responder bem a todas as demandas desse mundo. Você em casa, esposa, precisa ser cheia do Espírito Santo, para mesmo que seu marido trate mal, você possa relevar isso. Mesmo que haja lutas com seus filhos, você possa crer que Deus vai estar te dando vitória e a alegria permaneça no seu coração, a paz entre no seu espírito.
Você também, homem, que está em dificuldade, vendo os grandes desafios, temeroso, que vai acontecer no futuro, precisa ser cheio do Espírito Santo para que possa encarar a vida de forma diferente. Não correr atrás do dinheiro, mas correr atrás de Jesus, correr atrás para implantar o reino, em buscar o reino em primeiro lugar. Aí as demais coisas vão ser acrescentadas. Para isso, amados, precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Amados, o Espírito Santo é concedido à medida da nossa necessidade. Se a gente arrefeceu o ardor e o poder como discípulo do Senhor Jesus Cristo, vamos buscar de novo essa bênção. Como Jesus disse, que é preciso, na verdade, voltar ao primeiro amor. Nós perdemos o primeiro amor. Sabe por que, amados, perdemos o primeiro amor? Porque não há tempo de agenda, na nossa agenda para Deus. Nós não temos tempo para Deus. Nós não temos tempo para evangelizar. Nós temos medo de falar de Jesus. Nós não temos tempo de orar. Nós não temos tempo de ir ao templo para participar do trabalho. Mesmo a igreja sendo presencial. A nossa fé tem arrefecido. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Vejam o que a palavra de Deus nos diz a este respeito. Se você está enfraquecido, está amargurado, está triste, desanimado, o Espírito Santo precisa ter o domínio sobre a sua vida. E não precisa, ele não é para estar apenas residindo em você. E residindo em mim, residindo em nós. Ele precisa estar dirigindo o nosso procedimento, os nossos pensamentos e intenções do coração. Quando a gente lê Atos 4:8, o texto diz, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades do povo e anciãos. Então os discípulos viviam cheios do Espírito Santo, eles tinham ousadia de enfrentar a todos aqueles que eram líderes religiosos, as autoridades, e falar em nome de Deus. Em Atos 4:31, e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam, reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Sim, amados, aqui os discípulos estavam sendo perseguidos. E o ardor e a força estavam arrefecendo, estava minguando. Eles se reuniram novamente, eles já tinham sido cheios do Espírito Santo. Pedro, na sua primeira pregação, cheio do Espírito Santo, quase 3.000 almas se converteu. Agora, eles estão sendo ameaçados pelas autoridades para não falarem de Jesus. E Pedro reúne os discípulos, todos ali, para orar. E a palavra diz que tremeu o lugar onde eles estavam, todos foram cheios do Espírito Santo e passaram exatamente a falar ousadamente a respeito da palavra de Deus. Em Atos 9:17, o texto diz, então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho para onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. A experiência de novo nascimento de Paulo. Ele levantou o cego, quando aquela luz mais clara do que a luz do sol brilhou sobre ele, e ele ouviu a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo disse, quem és, Senhor? E Jesus Cristo disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele foi enviado exatamente a encontrar Ananias, para que assim pudesse orar por ele, ficar curado da sua cegueira e receber o enchimento do Espírito Santo. Em Atos 13:9, diz assim, todavia Saulo
tendo também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. Então, Paulo, cheio do Espírito Santo. Jesus subiu aos céus a fim de encher todas as coisas. O texto nos diz, aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Sim, queridos, o propósito, a morte e ressurreição, a assunção de Jesus, tinha um propósito. Deixar a sua igreja aqui na terra capacitada. E o Espírito Santo foi enviado exatamente com esse propósito. Encher a igreja. Cada um de nós. É claro, a igreja, no decorrer dos séculos, precisa de uma vida cheia do Espírito Santo. Mas, amados, vamos entender Efésios 5:18. Eu já falei sobre João 7:37. Lá está muito claro. Primeiro, Jesus Cristo, ao crer, como diz as Escrituras, ele recebe exatamente esse batismo com o Espírito Santo, mas do seu interior flui rios de água-vida. Isso, Jesus está falando com respeito ao Espírito, que receberiam todos aqueles que nele crescem. Mas em Efésios 5:18, nós temos, primeiro, quanto à verdade que diz respeito ao enchimento do Espírito Santo. A palavra enchei-vos, ela está no imperativo presente passivo. Se está no imperativo, é uma ordem dada por Deus. Paulo está falando, mas Deus está usando Paulo, ordenando a igreja ser cheia do Espírito Santo. A expressão verbal é uma ordem, porque o verbo está no imperativo. Alguém já disse que se não obedecermos esta ordem, nós estamos pecando. Então precisamos rogar ao Senhor que ele nos encha do Espírito Santo. A igreja ficou 10 dias diante de Deus para receber esta bênção, esta capacitação. O imperativo é presente. Isso significa, amados, que Deus deseja que sejamos cheios continuamente. Sentiu-se esvaziado? Volta ao Senhor. Senhor, eu quero ser cheio, eu quero voltar a ter a plenitude. E o Senhor vai conceder essa plenitude. A plenitude do Espírito é para ser experimentado a todo instante. Nós somos servos do Senhor, templo do Espírito Santo. Esse imperativo presente fala de continuidade. O enchimento do Espírito não é apenas para fazermos o trabalho, é para a vida toda, é para a vida completa. Quando a gente lê Efésios 1:19, Paulo está falando nesse versículo, o Espírito Santo está sendo derramado continuamente para dentro de nós. Estamos sendo cheios plenamente desse Espírito Santo. E o Senhor Jesus Cristo nos declarou no texto que a gente acabou de ler, João 7:37-39, que rios de águas vivas devem fluir do ventre daqueles que creem em Jesus, como diz as Escrituras. A voz do verbo aqui, amados, é passiva. O sujeito sofre a ação. É interessante isso. Porque aí você não vai buscar o Senhor, não vai esperar que o seu esforço aconteça para que o milagre da vida cheia do Espírito Santo seja real. Aqui está falando que você se deixa encher, se entrega completamente, se rende aos pés do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus possa descer com poder no seu homem interior e você ser cheio do Espírito Santo. Ou uma tradução melhor desta
expressão é deixai-vos encher continuamente do Espírito Santo. É como fazemos quando estamos com sede. A gente vai sempre e volta a beber água. Não é isso? Alguns até andam com uma garrafinha d'água na mão. Então, continuamente nós carecemos de beber água. Continuamente nós precisamos nos encher do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo não é obra de homens, e sim obra de Deus. Ninguém pode forçar você a ser cheio do Espírito Santo. Ou dizer que você está recebendo esta benção, se não for o Espírito Santo de Deus que esteja agindo na sua vida à medida que você se rende aos pés do Senhor. Interessante que o verbo também está no plural. A ordem é para toda a igreja, não é só para os líderes, pastor, presbíteros, diáconos, presidentes e coordenadores, tanto de ministérios quanto as sociedades. A bênção é para toda a igreja. A plenitude do Espírito é a maneira do crente ter uma vida semelhante à de Jesus Cristo, porque ele, cheio do Espírito Santo, desenvolveu o seu ministério, fez a obra. Assim também, nós somos chamados para ser cheios do Espírito Santo e ir além, propagar a verdade de Deus. O exemplo disto, amados, está em João 4. Jesus, quando falou com aquela mulher samaritana no poço de Jacó, vocês lembram? Também estava ensinando sobre ser continuamente cheio do Espírito Santo. Quando diz, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Foi batizado com o Espírito Santo, nunca mais terá sede. Para sempre, o texto diz. Pelo contrário, a água que eu lhe coloque no nosso coração esta verdade. Vida cheia do Espírito Santo. Fonte que jorra para a eternidade. Então, queridos, isso ficou muito claro. Uma das grandes orações do grande avivamento que aconteceu no país de Gales. A igreja estava totalmente arrefecida, crente desanimado. Havia uma situação muito triste no país de Gales. E Deus começou a levantar a sua igreja para uma vida de oração. E aí, queridos, Deus derramou o enchimento do Espírito Santo para aqueles crentes ali no país de Gales. E eles faziam oração, enche-me o Espírito, mais que cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Era esta a oração dele. Amados, o batismo com o Espírito Santo é obra de Jesus. Quem recebe o batismo, o recebe de uma vez para sempre. E Jesus se torna o seu Senhor. A plenitude do Espírito é uma experiência que se repete. Podemos apagar o Espírito, podemos entristecer o Espírito com as nossas atitudes erradas, com a nossa desobediência. Mas precisamos voltar ao primeiro amor, como disse o Senhor Jesus Cristo, falando a uma das igrejas da Ásia. Ele disse, é preciso voltar, creio que a igreja de Éfeso, voltar ao primeiro amor. E este voltar ao primeiro amor é acompanhado desta bênção de uma vida plena, cheia do Espírito Santo. Amados, quando os discípulos de Jesus saíram vazios, ou se sentiram vazios, dizendo melhor, oraram e novamente foram revestidos do poder e da ousadia para pregar a palavra, para divulgar a verdade do Evangelho. A vida cheia do Espírito Santo é uma ordem dada pelo Pai à igreja.
E a experiência é deixar-se encher continuamente, estar sempre rendido inteiramente para que o Espírito dirija, conduza, para que sejamos cheios do Espírito Santo. O meio para que esta bênção aconteça é a oração invocatória, a oração de arrependimento, é boca no pó, muitas vezes jejum e oração, buscando a face de Deus, pedindo ao Senhor, tem misericórdia de nós. Nós precisamos melhorar, precisamos ser cheios do Espírito Santo. E esta vida cheia do Espírito Santo é uma necessidade para todo crente, sem distinção, desde aquele que se considera menor na igreja. Esse precisa ser cheio do Espírito Santo. Portanto, amados, vamos buscar esta bênção em humildade, arrependimento e consagração na vida de oração. Deus vai, na verdade, nos conceder esta bênção. Porque Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Saibam que palavras de Billy Graham, o grande evangelista do século XX, sobre a vida cheia do Espírito Santo. Portanto, é de suma importância ser cheio do Espírito Santo, disse Billy Graham. Mas não devemos nos confundir com a terminologia. Alguns cristãos usam o termo como o segundo batismo, a segunda bênção ou a segunda graça. Não encontramos nenhum destes termos na Bíblia. Mas eu entendo que para muitas pessoas eles são apenas equivalentes àquilo que falou o Espírito Santo sobre plenitude do Espírito Santo. Ser cheios do Espírito Santo. O nome que damos ao fato é menos importante que sermos, na verdade, cheios do Espírito Santo. Mas a terminologia bíblica é ser cheio do Espírito Santo. Jesus cheio do Espírito Santo. Pedro cheio do Espírito Santo. Barnabé cheio do Espírito Santo. Paulo cheio do Espírito Santo. Então a Bíblia está falando de enchimento. Os discípulos cheios do Espírito Santo. Amados, não podemos ir para propagar o Evangelho, para divulgar a verdade do Evangelho. Nós não temos força nem comissão. Se não estivermos cheios do Espírito. A Bíblia ensina que podemos ser enchidos muitas vezes. Na verdade, devemos estar sempre cheios do Espírito Santo. Batismo é uma só vez. Aqueles que receberam Jesus foram batizados para sempre. Mas o enchimento cheio do Espírito Santo deve acontecer várias vezes na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Eu não acho nada nas Escrituras que indique que deve haver um batismo do Espírito Santo. Em nossas vidas depois da conversão. O Espírito Santo habita em todos os que nasceram de novo, aqueles que são convertidos. Para as novas criaturas, resta se entregar continuamente ao Espírito, a fim de serem revestidos do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Esta é a bênção que Deus quer nos dar, mesmo vivendo em tempos difíceis, em tempo de pandemia. Deus nos chama, amados, como igreja, para sermos revestidos, tomados, capacitados pelo poder e a ousadia do Espírito. Você que está desanimado, não pode vacilar. Nessa noite, Deus está te chamando para uma vida de consagração, de busca aos seus pés. Ele está pronto a responder aquilo que ele falou em Jeremias, capítulo 29. Lembra? Jeremias, capítulo 29. Ele falou para o povo de Judá que estava no cativeiro.
E eu gostaria de trazer esta verdade para lhe incentivar a buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Chega de derrota, amados. Chega de